Olá pessoal, hoje vou comentar a prova de matemática da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX, aplicada em 2009. Até o final deste ano, você terá acesso às provas de 2005 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas agora e também acessar a playlist com todas as provas corrigidas até o momento. Serão mais de 50 horas de resolução de questões da SpaceX, tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado à playlist. Caso você queira, pause o vídeo e tente resolver as questões. Depois, acompanhe os comentários e dicas que te ajudarão a entendê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Sabendo que log de x mais log de x ao cubo mais log de x à quinta mais reticência mais log de x elevado a 199 é igual a 10.000, podemos afirmar que x pertence ao intervalo tal. Nós temos que descobrir o valor de x e depois perceber em qual desses intervalos ele pertence. Vamos a algumas observações. Observação número 1. Quando a gente trabalha com log e tem x no logaritmando ou tem x na base, variável no logaritmando ou na base, esse x, no caso ali, que está no logaritmando, ele precisa ser maior do que zero. Isso é uma condição de existência. Agora nós temos log de x mais log de x à terceira mais log de x à quinta mais log de x elevado a 199. Isso é igual a 10.000. Uma outra observação é a seguinte. Quando a gente tem log de A numa base C mais log de B nessa mesma base C, então uma soma de log de mesma base vai dar log na base C do produto dos logaritmandos A vezes B. Então, voltando aqui no nosso probleminha, nós temos log, vamos abrir um parênteses, x que multiplica x à terceira, que multiplica x à quinta, que multiplica x elevado a 199, tudo isso é igual a 10.000. Uma outra dica é, o log de A é igual a x. Ora, a primeira coisa é, não aparece a base e ela é 10. Segunda ideia é, pela definição de log, esse 10 que é a base passa para o outro lado, então com base do x. Então, logaritmando A é igual a 10 elevado a x. Então, nesse caso aqui, a nossa base 10, ela vai passar para o outro lado e vai ser base, então, do 10.000. Vai ficar assim. X, que multiplica x à terceira, que multiplica x à quinta, que multiplica x elevado a 199. Isso é igual a 10 elevado a 10.000. Agora nós temos mesma base, soma de expoentes. Mais 199. Isso é igual a 10 elevado a 10.000. A gente observa que a gente tem uma soma de números ímpares. Isso aqui é uma PA. Então a gente tem uma soma de termos de uma PA. Então vamos relembrar aqui. Para somar n elementos de uma PA, nós precisamos pegar o primeiro elemento mais o último elemento, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. O primeiro elemento a gente tem, ele vale 1. O último elemento a gente tem, ele vale 199. E n é uma dúvida. Para descobrir o n, nós vamos usar o termo geral então da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, a n é 199, a 1 é igual a 1, mais n, que é a quantidade de elementos, menos 1 vezes a razão. A razão é 2, porque de 1 para 3 deu 2, né? E de 3 para 5 também dá 2. Então, a razão é 2. Esse 1 passa para o lado de cá, fica 198. Isso é igual a 2n menos 2. Esse 2 passa para o outro lado, passa somando, então a gente vai ter 2n é igual a 200. Divide tudo por 2, n é igual a 100. Então a quantidade de elementos que nós temos ali são 100 elementos. Devolvendo aqui na soma, nós vamos ter soma de 100 é igual. O primeiro é 1, o último é 199 vezes 100, dividido por 2. Aqui nós temos 200. 200 dividido por 2 dá 100. 100 vezes 100, então a gente tem 10.000 de novo. 10.000. Então, voltando aqui, x elevado a 10.000 é igual a 10
elevado também a 10.000. Observe que nós temos expoentes pares. Então, uma quinta dica, vou colocar ela aqui. Quando a gente tem algo elevado a um expoente par igual a algo elevado a um expoente par, a parte do lado de cá é igual a mais ou menos a parte do lado de lá. Voltando aqui no nosso problema, nós temos que x é igual a mais ou menos 10. Ora, mas o nosso x, pela condição de existência, ele é maior do que zero. Logo, o x que nos atende aqui é o x igual a 10. Procurando o intervalo, então, onde tem o 10, ele está na E. 9 até 11, o 10 está ali dentro. Então, a resposta é a letra E. Considere a função real, g de x, definida por g de x. Aí aqui a gente tem três sentenças. 5 elevado a x, que é uma exponencial, menos 3x ao quadrado sobre 4, mais 3x sobre 2, mais 17 sobre 4, que é uma expressão de segundo grau. E aqui x sobre 2 mais meio, que é uma expressão do primeiro grau. Observe que nós temos aqui intervalos distintos, tá? Eles são disjuntos, não há elementos comuns nesses intervalos. X menor ou igual a 1, x entre 1 e 3, inclusive 3, e x maior do que 3. O problema pede o valor de g com g de 1. Então, isso aqui é uma função composta. Para trabalhar essa ideia, vamos tomar aqui g de 1. E vamos calcular, então, o g de 1. Vamos procurar, então, o valor 1. O valor 1 está na primeira sentença, 5 elevado a x. Então, a gente vai colocar aqui 5 elevado a 1. O resultado, então, de g de 1 é igual a 5. Vamos voltar lá na função composta. E a gente vai ter aqui agora g de g. Esse g de 1 equivale a 5. Vamos colocar 5 aqui. E vamos calcular agora o g de 5. Bom, vamos buscar no intervalo 5. Não é o primeiro intervalo, não está no segundo, está no terceiro, x maior do que 3. Então, isso aqui vai ser 5 sobre 2 mais 1 sobre 2. A gente vai ter aqui, então, o g de 5 é igual, o denominador é o mesmo, 5 mais 1, 6, 6 por 2. Então, o g de 5 é igual a 3. Então, agora a gente volta aqui na composta e a gente quer agora o g de 3. Vamos procurar qual intervalo que o 3 pertence. Não está no primeiro intervalo, está no segundo intervalo, então vamos trocar ele na segunda sentença. Vai ficar assim, menos 3 vezes 3 ao quadrado sobre 4, mais 3 vezes x vezes 3 sobre 2, mais 17 sobre 4. Então, o g de 3 é igual, aqui a gente vai ter 9 menos 3 menos 27 sobre 4, mais, como o denominador é 4, vamos multiplicar aqui embaixo por 2, né? E lá em cima também por 2. A gente já corrige aqui, vai ficar 4. Lá em cima vai ficar 9 vezes 2, 18, mais 17 sobre 4. Então, o g de 3, que na verdade é o g de 1, é igual a menos 27 mais 17, porque os denominadores já são iguais, né? Então, a gente vai ter menos 10 mais 18, a gente vai ter 8 dividido por 4. Então, o resultado de g de 1, que é o que ele quer, é igual a 2. E 2 a gente encontra na letra C. Um agricultor que dispõe de 60 metros de tela deseja cercar uma área retangular, aproveitando-se de 2 trechos de muro, sendo um deles com 12 metros de comprimento e o outro com comprimento suficiente, conforme a figura abaixo. Então, aqui a gente tem a parte do muro com 12 metros, aqui a outra parte do muro que vai ser utilizada para o terreno, e aqui a gente tem x numa linha pontilhada. Sabendo que ele pretende usar exatamente os 60 metros de tela, pode-se afirmar que a expressão que representa a área cercada y em função da dimensão x, indicada na figura, e o valor da área máxima que se pode obter nessas condições são, respectivamente, iguais a... Então, ele quer saber qual a expressão que representa a área, né? Ele chamou essa área aqui, ó, y, em função do x, e ele quer saber também qual é a área máxima. Vamos descobrir qual a expressão que representa essa área. Nós temos aqui, ó, 12x, e a gente sabe que essa cerca todinha aqui, ó, ela vale 60 metros, essa linha pontilhada aqui. Então, a gente tem que esse segmento aqui, lado do retângulo, vale 12 mais x.
E a gente sabe que tudo vale 60 metros. Vamos tentar descobrir esse pedacinho aqui, ó, esse comprimento aqui. Para isso, a linha pontilhada vale 60. E a gente precisa tirar esse x, que está aqui no cantinho, somando com esse 12 mais x. Então, 60 menos 2x mais 12 vai dar 60 menos 2x menos 12. 48 menos 2x corresponde, então, a esse segmento aqui, lado do retângulo, menos 2x. Ora, a área de um retângulo, y no caso, é a área do retângulo, é igual a 48 menos 2x, que multiplica 12 mais x. Ora, a expressão disso aqui é a expressão que ele pediu. Vai dar 48 vezes 12, mais 48x, menos 24x, menos 2x ao quadrado. Então, y é igual a 48 vezes 12 vai dar 480 mais 96, né? 480 mais 96 vai dar 6, 17, 576, mais 24x, menos 2x ao quadrado. Então, essa expressão é a expressão da área daquele retângulo. Como ele pediu isso daqui respectivamente, primeiro isso, então vamos lá. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 24x mais 576, pode ser a A. Menos 2x ao quadrado menos 24x não é a B. Menos x ao quadrado não é a C. Menos 2x ao quadrado mais 12 não é a e não é a. Então a resposta correta é a A. Bom, vamos calcular aqui a área máxima, só para a gente perceber como é que faz. Como nós temos aqui uma expressão de segundo grau, onde o coeficiente dominante é menos 2, então nós temos o gráfico, que é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Então nós temos o vértice aqui e temos o y do vértice sendo o valor máximo. Então a área máxima é dada pelo y do vértice, é a área máxima. Para calcular a área máxima, vamos trabalhar com x do vértice, que é menos b sobre 2a. Quem quiser calcular direto o y do vértice, pode usar menos delta sobre 4a. Mas vamos calcular o x do vértice. O x do vértice é menos b, troca o sinal do b, vai dar 24 menos 24, 2 vezes a, o a é menos 2, então vai dar 2 vezes menos 2. Nós temos aqui menos, menos vai dar mais, 24 por 4, então nós temos 6. O x do vértice é 6. O y do vértice é igual ao f do x do vértice. Logo, é o f do 6. Então, colocando 6 lá, vai ficar 576 mais 24 vezes 6 menos 2 vezes 6 ao quadrado. Então, o y do vértice ele é igual a 576 mais 24 tem um fator 6, né, dentro dele. Então, vai ficar 4 vezes 6 ao quadrado menos 2 vezes 6 ao quadrado. Então, o y do vértice é igual a 576. 4 vezes 6 ao quadrado menos 2 vezes 6 ao quadrado é igual a 2 vezes 6 ao quadrado. Então, o y do vértice é igual a 576 mais 36 vezes 2, que vai dar 72. Então, o y do vértice é igual a 8. 7, 7, 14 foi 648 metros ao quadrado. Então, confirmando aí que está na letra A. Dada a função real modular, está aqui a nossa função, né, em que k é real, todos os valores de k, para que a função dada seja decrescente, pertencem ao conjunto tal. Então, a gente tem aqui f de x é igual a 8 mais, abre parênteses, módulo de 4k menos 3, módulo menos 7, tudo isso multiplicando x. A gente observa aqui que essa função é do primeiro grau. Aqui está o nosso x, que é a variável. Então, a gente pode relacionar essa função f de x com a função ax mais b. E nessa função, nós podemos observar aqui que a é o coeficiente do x. E é esse a que determina se a função cresce ou decresce. Como ela é decrescente, né? Então, esse a, obrigatoriamente, ele é menor do que zero. Observando a função dada, quem é o coeficiente do x é o módulo menos 7. Então, nós temos que módulo de 4k menos 3 menos 7 tem que ser menor do que zero.
Bom, vamos passar esse 7 para o outro lado. Nós vamos ter módulo de 4K menos 3, isso é menor do que 7. Só para relembrar, então nós temos que o módulo de alguma coisa, ele é menor do que A, sendo esse A um número positivo, a gente vai ter o que está lá dentro, a expressão, né? Menor do que A e maior que menos A. Então, é assim que a gente resolve uma inequação modular menor, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que está dentro do módulo é 4K menos 3. Essa expressão tem que ser menor do que 7 e tem que ser maior que menos 7. Bom, para a gente tirar esse menos 3 daqui, nós vamos somar mais 3 em todos os membros. Então, vai ficar menos 7 mais 3 menor que 4K menos 3 mais 3 menor que 7 mais 3. Aqui nós vamos ter menos 4 menor, aqui a gente corta, vai sobrar 4K menor que 10. Bom, agora vamos dividir todo mundo pelo 4. Nós vamos ter então menos 1 menor que K menor que 10 sobre 4. Então aqui a gente vai ter menos 1 menor que K menor que 5 sobre 2. Aí a gente observa que em todas as alternativas a gente percebe números decimais. Então vamos dividir isso aqui. Nós temos menos 1 menor que K menor que 2,5. Menos 1, então menor que K, isso está na letra D. Um dos modelos matemáticos de crescimento populacional é conhecido como o modelo malthusiano. Thomas Malthus nasceu em 1766 e morreu em 1834. Neste modelo, a evolução de uma população é dada pela função P de t igual P0 vezes K elevado a t, em que P0 é a população inicial, isso aqui a gente tem que ir anotando, tá? K indica a taxa de crescimento considerada constante e não negativa, e t é o tempo decorrido. Um biólogo que estudava uma cultura de bactérias observou que 8 horas após o início do experimento, a população era de 8.000 indivíduos, e que 2 horas depois dessa observação, a população era de 16.000 indivíduos. Podemos afirmar que a população inicial era de quanto? Então, 8 horas, tempo 8, né? Tempo 8. Tem uma população, então, uma população no tempo 8 igual a 8.000 indivíduos. E no tempo 8 mais 2, 2 horas depois, logo no tempo 10, a população, no tempo 10, era de 16.000. Substituindo no modelo matemático, nós vamos ter o seguinte, P de 8 é igual a P0, que a gente não tem, vezes K elevado a 8. Mas nós sabemos que esse P de 8 aqui é 8.000, e isso é igual ao P0, que é a população inicial, vezes K elevado a 8. Na segunda ideia, a gente tem que P de 10 é igual ao P0, que a gente não sabe o valor nem o K, e isso elevado ao expoente 10. Só que P10 corresponde a 16.000 indivíduos, 16.000, e isso é igual a P0 vezes K elevado a 10. Vamos chamar essa equação aqui de 1 e vamos chamar essa aqui de 2. Nós podemos dividir a equação 2 pela equação 1. Vai ficar assim, 16.000 dividido por 8.000 é igual a P0 vezes K elevado a 10 sobre P0 K elevado a 8. Simplificando aqui, os 3 zeros por 1.000 e por 1.000, nós temos então 16 por 8, vai dar 2. Isso é igual, corta aqui esse P0, que é a população inicial, e divide ali K, 10 menos 8. Então nós temos que K ao quadrado é igual a 2. Vamos deixar assim, né? Se a gente quiser isolar, a gente isola. K é positivo, então K é a raiz de 2, mas vamos deixar dessa maneira. Porque agora a gente tem que a população é igual à população inicial vezes K elevado a t. Vamos substituir esse t por um dos valores dados, 8. Vamos colocar 8.
P de 8 é igual a P0, que é a população inicial, que é o que a gente quer, vezes K elevado a 8. Mas a gente tem o K elevado a 2, então a gente pode escrever assim. P de 8, a gente sabe que é 8.000. Isso é igual ao P de 0, que é o que a gente procura. Vezes K ao quadrado elevado a 4. Como K ao quadrado é 2, então a gente vai ter 2 elevado a 4 aqui. Então vai ficar assim. 8.000 é igual a P0 vezes K ao quadrado, que é 2, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. 16 passa para o outro lado, divide 8.000, então vai ficar assim. 8.000 dividido por 16 é igual a P0. Ora, P0, então, é o que a gente procura. Nós temos que 8.000 é 8 vezes 1.000. Nós temos que 16 é 8 vezes 2. Isso é a população inicial. Simplificando aqui esse 8 com esse 8, dividindo 1.000 por 2, nós vamos ter que 500 é a população inicial. E 500 a gente encontra na letra B. O valor de x na equação exponencial 7 elevado a 2x menos 1, menos 7 elevado a x, menos 7 elevado a x menos 1 igual a 0 é. Então, a gente está procurando o valor de x. Usando as propriedades da potência, então já vamos abrir aqui, ó, 7 elevado a 2x vezes 7 elevado a menos 1, menos 7 elevado a x, menos 7 elevado a x, vezes 7 elevado a menos 1, isso é igual a 0. Para eliminar esse 7 elevado a menos 1, vamos multiplicar a equação pelo número 7. Então vai ficar assim, 7 elevado a x elevado a 2, já vou abrindo aqui, tá? Vezes 7 elevado a menos 1, vezes 7, menos 7 elevado a x vezes 7, menos 7 elevado a x vezes 7 a menos 1, vezes 7. Isso é igual a 0. Então nós vamos ter aqui 7 elevado a x ao quadrado, 7 elevado a menos 1 vezes 7 vai dar 1, né? Pois quando nós temos a elevado a m vezes a elevado a menos m, nós vamos ter a elevado a m menos m, isso é igual a elevado a 0, é igual a 1. Então, 7 elevado a menos 1 vezes 7 vai dar 1. Menos 7 elevado a x vezes 7, menos 7 elevado a x. Isso é igual a 0, porque aqui também vai dar 1. Substituindo agora 7 elevado a x por a, nós vamos ter a ao quadrado, menos 7 vezes a, menos a, é igual a 0. Então, a ao quadrado, menos 8a, é igual a 0. Colocando a em evidência, a gente vai ter a, que multiplica a menos 8, é igual a 0. Esse produto é igual a 0, então nós vamos ter a igual a 0, ou a menos 8 igual a 0, a igual a 8. Bom, temos que devolver. Nós temos 7 elevado a x é igual a a. Quando a é igual a 0, nós vamos ter 7 elevado a x igual a 0. Não existe expoente que faça a base 7 ou qualquer outra base diferente de 0 se transformar em 0. Logo, essa parte aqui não tem solução. Tá? Vamos chamar de solução 1. E a pode ser 8, e a gente vai ter, então, 7 elevado a x igual a 8. Não tem como igualar essas bases, então vamos aplicar log dos dois lados. Vai ficar assim, log de 7 elevado a x é igual a log de 8. Qual é a base desse log? Ora, nas alternativas a gente percebe que todos os logs têm base 10. Então vamos deixar a base 10. Usando a propriedade do log, nós vamos pegar esse x e multiplicar log de 7. E 8, na verdade, é 2 ao cubo. Vamos passar esse log de 7 dividindo, vai ficar x é igual a log de 2 elevado à terceira sobre log de 7. A gente percebe que em todas as alternativas o log de 7 está no denominador. Na parte de cima a gente não acha o log de 8, a não ser na última aqui, mas tem um 3 multiplicando, então não é a e. Vamos passar esse 3 multiplicando, vai ficar assim. X é igual a 3 vezes log de 2 sobre log de 7. E esse valor 3 vezes log de 2 sobre log de 7 a gente encontra na letra D. O gráfico abaixo representa a função y é igual a a elevado a x, que é uma função exponencial. A partir dos dados fornecidos, pode-se concluir que log de c na base a
mas log de A na base C é igual a quanto? Bom, observando o gráfico, a gente percebe que 1 tem imagem 2 através da lei e 3 tem imagem C. C é um valor que a gente procura e A é outro valor. Vamos usar esse par ordenado aqui 1 e 2 e usar esse par ordenado 3 e C para descobrir os valores que a gente precisa. Nós temos a lei y é igual a A elevado a x, ou f de x é igual a A elevado a x. Quando a gente substitui o par ordenado 1 e 2 nessa lei, nós vamos ter f de 1 é igual a A elevado a 1. Mas f de 1 é igual a 2, então nós temos 2 é igual a A elevado a 1A. Então o valor de A é 2. Vamos descobrir então o C. Substituindo o par ordenado 3 e C na mesma lei, f de x, que no caso agora vai ser 3, é igual a A elevado a 3. Esse f de 3 é C. E o A a gente descobriu que é 2, 2 elevado a 3. Então o C ele vale 8. Bom, agora vamos descobrir o log de C na base A mais o log de A na base C. Substituindo então nós temos log de C, no caso 8, na base A, que é 2, mais log de 2 na base 8. Então aqui nós vamos ter log de 2 ao cubo na base 2, mais log de 2 na base 2 ao cubo. Dividindo 3 pelo expoente aqui do 2, que é 1, vai ficar 3 dividido por 1, vezes log de 2 na base 2. Mais, dividindo o expoente 1 pelo expoente 3, então nós temos 1/3 vezes log de 2 na base 2. Então 3, log de 2 na base 2 é 1, mais 1/3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. 10/3, então, é o resultado dessa expressão. 10/3 nós encontramos aqui na letra B. O número de arcos no intervalo fechado 0 até 19π sobre 6, cujo valor do cosseno é igual a 1 sobre 2 é. Então nós temos que o cosseno desse arco θ, chamado de θ, é igual a 1 sobre 2. E o problema solicita quantos desse arco está dentro desse intervalo. Então seria assim, o arco θ, ele pertence ao intervalo fechado 0, 19π sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que 0 é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 19π sobre 6. A primeira coisa é descobrir o cosseno de um ângulo que dá meio. Para isso, vamos dar uma olhadinha no círculo trigonométrico. Nós temos aqui o círculo, o eixo do cosseno e aqui o eixo do seno. Como ele disse que o cosseno vale meio, então vamos marcar aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2. E a gente tem então o arco aqui em cima e um arco aqui embaixo, cujo cosseno é meio. O arco aqui em cima é π sobre 3, ou seja, o cosseno de 60 dá meio. E aqui embaixo é 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 1 dá 5π sobre 6. Então, o nosso θ aqui, ele pode ser igual a π sobre 3, mais 2kπ, na sua forma geral, ou o θ pode ser 5π sobre 6, mais 2kπ, sua forma geral. Vamos substituir esse θ aqui. Ó. Então, vamos lá. Se a gente tem o primeiro θ, que é π sobre 3 mais 2kπ, substituindo ele, vai ficar assim. 0 é menor ou igual a π sobre 3 mais 2kπ, isso é menor ou igual a 19π sobre 6. Só lembrando que esse k, ele na verdade ele é inteiro, tá? Pertence aos inteiros. Então esse k, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, vamos dividir todo mundo pelo π. Então aqui eu vou dividir todo mundo pelo π. A gente vai ter 0, 1 sobre 3, mais 2k. Isso é menor ou igual a 19 sobre 6. Agora vamos multiplicar todo mundo pelo 6. Vai ficar assim. Multiplicando agora pelo 6. Vai ficar 0, menor ou igual, 6 por 3 dá 2, mais 12k, menor ou igual a 19. Tirando 2, né, de todos os membros, vai ficar assim, menos 2, menor ou igual a 12k, menor ou igual a 19 menos 2, 17.
dividindo todo mundo pelo 12, nós vamos ter menos 2 dividido pelo 12, menor ou igual a K, menor ou igual a 17 sobre 12. Bom, como K é um valor inteiro, né? Então, menos 2 sobre 12 é antes do zero, mas não é antes do menos 1. Então, o primeiro K que nós temos aqui é o K0. Temos também 12 sobre 12, que é 1, e não mais do que isso. Então, nós temos dois valores de K que servem aqui. Logo, nós temos dois arcos que servem nessa primeira ideia, que é quando K vale 0, a gente vai ter π sobre 3, e quando K vale 1, a gente vai ter 2π mais π sobre 3. Agora, vamos trabalhar com o arco 5π sobre 3 mais 2kπ. E também ele vai estar entre 0 menor ou igual a 5π sobre 3 mais 2kπ menor ou igual a 19π sobre 6. Vamos dividir todo mundo pelo π. Vai ficar então 0 menor ou igual a 5 terços mais 2k menor ou igual a 19 sobre 6. Vamos agora multiplicar por 6. Multiplicando por 6, nós vamos ter 0 menor ou igual a 6 por 3, 2, aqui vai dar 10, mais 12k menor ou igual a 19. Vamos tirar 10 de todos os membros. Vai ficar assim, menos 10 menor ou igual a 12k menor ou igual a 19 menos 10, 9. Vamos dividir por 12. Vai ficar aqui, dividindo por 12. Menos 10 sobre 12, menor ou igual a k, menor ou igual a 9 sobre 12. Agora, esse k é um número inteiro. K pertence, então, ao conjunto dos inteiros. Menos 10 sobre 12 não chega a ser menos 1. Então, a gente vai passar pelo zero, zero está dentro, e não chegamos a 12 sobre 12. Então, nós não chegamos no número 1. Então, é só o zero aqui. Então, se eu colocar 0 no lugar de k aqui, vai sobrar para a gente 5π sobre 3. Observando, então, nós temos duas possibilidades aqui, ou seja, dois valores para θ aqui, e um valor para θ aqui. No total, nós temos 3 valores para θ. Ele quer saber qual é o número de arcos. Então, nós temos 3 arcos, 2 aqui, mais um aqui, 3. 3 a gente encontra na letra C. As funções y é igual a seno de x e y é igual a cosseno de x estão representadas no gráfico abaixo. Então, a medida da área do triângulo retângulo, definida pelos segmentos retilíneos AB, BC e ACE. Aqui no gráfico, nós podemos observar a função cosseno, que é essa daqui, né? Y é igual a cosseno de x. Essa daqui é a função seno, y é igual a seno de x. Aqui tem o triângulo ABC, de segmentos AB, AC e BC. Para calcular a área desse triângulo, nós vamos precisar, a área do triângulo, nós vamos precisar da metade, porque é um triângulo retângulo, do segmento AB, da medida do segmento AB, vezes o segmento AC. A gente observa que o segmento AC, a projeção dele vai de 0 até o x do C. O x do C, nós podemos encontrar ele igualando as duas leis. Então, nós temos y igual a seno de x e temos y igual a cosseno de x. O C é um ponto comum às duas leis. Então, nós podemos escrever seno de x é igual a cosseno de x. O x do C é um valor entre 0 e π sobre 2. Então, a gente está procurando x de C, que é um valor entre 0 e π sobre 2. É um arco. Vamos repetir o seno de x aqui, hein? E vamos transformar esse cosseno em seno de π sobre 2 menos x, que é a mesma coisa que o cosseno de x. Agora nós temos seno de x igual a seno de π sobre 2 menos x. Ora, o x é igual a π sobre 2 menos x. Passa o x para o outro lado, nós vamos ter 2x é igual a π sobre 2. Daí, x é igual a π sobre 4. Bom, π sobre 4 é um valor entre 0 e π sobre 2. Logo, isso aqui é o x do C, que é também a distância 0, x de C, que é o segmento AC. Então, AC, ele mede π sobre 4. O segmento AB,
poderia ser calculado fazendo o y de B menos o y do A. O y de B é igual ao cosseno quando o x vale 0. O cosseno quando o x vale 0 é 1. O y do A nós podemos encontrar fazendo o cosseno de x de C ou fazendo o seno de x do C. Então, o y de A é igual ao cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é o cosseno de 45 graus. Então, o y de A é igual a raiz de 2 sobre 2. Assim, o segmento AB ele é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Bom, então nós temos aqui o AC, que a gente precisava para calcular, e temos aqui o AB, que a gente também precisava para calcular a área. Então, vamos aplicar agora. A área do triângulo é igual a metade vezes AB, que vale 1 menos raiz de 2 sobre 2, vezes AC, que vale π sobre 4. A área do triângulo é igual a π vezes 1 vai dar π, 2 vezes 4 vai dar 8, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Multiplicando o numerador por 2 e o denominador por 2, a gente vai ter a área do triângulo é igual a π sobre 16, e multiplicando aqui por 2, a gente vai ter 2 menos raiz de 2. Então, a área do triângulo é π sobre 16, que multiplica 2 menos raiz de 2. π sobre 16, 2 menos raiz de 2, letra C. Considere duas retas R e S no espaço e 4 pontos distintos A, B, C e D, de modo que os pontos A e B pertençam à reta R e os pontos C e D pertençam à reta S. Dentre as afirmações abaixo, julgue 1, 2 e 3. Para julgar esses itens, eu vou construir um cubo, porque o cubo ele dá para a gente uma noção do espaço. E no cubo a gente percebe ali faces, né? E a gente percebe arestas e dá para construir retas e poder analisar. Então eu vou construir um primeiro cubo aqui, que é esse. E nesse cubo eu vou tomar algumas arestas para a gente construir as retas R e S. Então, na reta R, eu vou marcar o ponto A e B, conforme ele diz aqui. Então, vou construir aqui a reta R, utilizando essa aresta aqui e os pontos A e B já presentes na reta R, e são pontos distintos, tá? Agora, vamos tomar a reta S, também usando uma das arestas desse cubo, e colocando nessa reta S os pontos C e D. Na número 1, ele diz que AC e BD são concorrentes. Retas concorrentes determinam um plano. Então, significa que AC e BD estão contidas num único plano. Vamos construir, então, essas retas aqui, ó. AC e BD estão contidas nesse plano aqui, ó, alfa, que é esse plano que está à frente aqui do nosso cubo. Ele diz que R e S, nesse caso, são necessariamente concorrentes, ou sempre concorrentes. A gente percebe que se AC e BD estão contidas no plano alfa, porque elas são concorrentes, e duas retas concorrentes, elas determinam um plano, tá? Elas estão contidas num plano. E esse plano aqui eu estou usando o alfa para indicar que é esse plano que elas estão contidas. Naturalmente, a reta S, que tem 2 pontos, né, nesse plano, a reta S também está contida no plano alfa. E a reta R também está contida no plano alfa, porque a reta R tem 2 pontos A e B que estão no plano alfa. Então, R e S são retas coplanares. Retas coplanares, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Bom, ele diz que necessariamente as retas são concorrentes quando elas têm essas retas cruzadas aqui, AC e BD. Só que a gente percebe que R e S, nesse caso aqui, são retas paralelas, o que contradiz a afirmação dele, que diz que elas são retas concorrentes. Poderiam ser concorrentes? Sim. São necessariamente concorrentes? Não. Elas podem ser paralelas, conforme a gente está vendo aqui. Então, a 1 aqui, ela é falsa, justamente por isso, porque elas não são necessariamente concorrentes. Se ele tivesse colocado aqui, elas podem ser concorrentes? Sim, podem ser concorrentes. Agora, serem concorrentes ou necessariamente concorrentes está errado, porque no caso a gente tem retas paralelas onde AC e BD atendem aí ao problema e a gente percebe que elas são paralelas e não concorrentes. Agora vamos à ideia 2.
Os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares. Novamente, eu vou lançar mão de um cubo. Tá aqui o outro cubo. Agora, vamos tomar duas retas RS diferentes da que nós tomamos na ideia anterior. Vamos tomar a reta R aqui, vamos chamar aqui de A e aqui de B. E vamos chamar aqui de C e esse ponto aqui de D. E vamos desenhar, então, o primeiro triângulo, ABC. Tá aqui, ABC. É o primeiro triângulo. E vamos desenhar o segundo triângulo, que é o ABD. Está aqui o ABD. Então, está usando aqui esse segmento como base. Então, ABC é um triângulo e ABD é outro triângulo. Aí ele diz que eles são coplanares. A gente percebe aqui que não necessariamente. A gente verifica aqui que ABC está num plano e ABD está num outro plano. Logo, a afirmativa 2 ela também é falsa, porque esses triângulos não são necessariamente coplanares. Agora, vamos analisar a afirmativa 3. Se AC e BD forem concorrentes, então a gente pode observar que, ó, nesse caso, ó, AC e BD são concorrentes no ponto aqui, ó, P. Então as retas RS são obrigatoriamente coplanares. Bom, como AC e BD são concorrentes, então elas determinam um plano, como a gente viu, o plano alfa. Bom, se elas determinam o plano alfa, então a reta S, que possui dois pontos nesse plano alfa, então a reta S está contida no plano alfa. A reta R, como ela contém dois pontos também no plano alfa, então ela está contida no plano alfa. Então R e S estão contidas em alfa e elas são então coplanares. Se elas são coplanares, elas podem ser ou concorrentes ou elas podem ser paralelas. No caso aqui ele diz, se AC e BD forem concorrentes, então elas são concorrentes, logo RS são coplanares, então as retas RS são coplanares. Sim, elas estão no mesmo plano. Ele não informou aqui que elas são paralelas ou elas são concorrentes, mas elas podem ser um dos dois tipos, ou paralelas ou concorrentes, mas com certeza coplanares. Então a terceira é uma verdade, e a gente então tem duas falsidades aqui em uma verdade. Então vamos lá, somente uma é verdadeira, está errado, somente 2 é verdadeira, está errado, somente 3 é verdadeira, está correto, as afirmações 2 e 3 são verdadeiras, é falso, e as afirmações 1 e 3 são verdadeiras, é falso. Somente a 3 é verdadeira. Um reservatório em forma de tronco de pirâmide irregular, de base quadrada e dimensões indicadas na figura, deverá ter suas paredes laterais externas cobertas por uma tinta impermeável, cujo rendimento é de 11 metros quadrados por galão. Então vamos marcar 11 metros quadrados por galão. Observe que nessa figura a gente tem um tronco de pirâmide irregular. Se é irregular, a base aqui, que tem aresta 720, é quadrado. Então aqui também é 720, né? E a base menor, ela tem 2,40 metros de aresta e aqui do ladinho também 2,40, porque é um quadrado. A distância entre A e B aqui, 3,20, é a altura, então, desse tronco de pirâmide, né? Para resolver esse problema, nós vamos precisar calcular a área lateral. Para calcular a área lateral, nós vamos precisar da área desse trapézio, né? Porque nós temos 4 trapézios idênticos a esse, congruentes a ele, que vão ter áreas equivalentes. Para descobrir a área de um trapézio, a gente precisa, da base maior mais a base menor do trapézio, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A base maior a gente tem, ela vale 7,2. A base menor também nós temos, vale 2,4. 7,2 mais 2,4 dá 9,6. Dividido por 2 dá 4,8. Então, a área desse trapézio é igual a 4,8 vezes H. H é a altura. Que altura? A altura é essa daqui, ó. Essa é a altura que a gente quer. E aqui forma 90 graus e aqui em cima também 90 graus. No final, a gente precisa da área lateral. A área lateral é 4 vezes a área desse trapézio aí. Então, vamos lá. Como descobrir a altura? Vamos fazer um novo esboço aqui, um novo desenho. Vamos pensar nessa linha verde aqui, paralela, então, à aresta da base maior. Então, essa distância aqui vale 7,2. Vamos traçar pelo A uma linha paralela à aresta do quadrado. Então, isso aqui vale 2,4. Agora, vamos colocar as alturas, né? A gente quer descobrir qual o valor dessa altura aqui. Vamos chamar de H. Aqui forma 90 graus. A gente precisa, então, achar H. Agora, vamos baixar as alturas aqui. Elas valem 3,2.
e nós precisamos achar H. Observe que aqui embaixo a gente forma um triângulo retângulo. Essa distância desse ponto que eu estou marcando aqui P até esse ponto Q, basta a gente pegar 2,4, que vai estar aqui embaixo, 2,4, né? Daqui até aqui. A gente tem 2,4. Pegar 7,20 e tirar 2,4, então vai sobrar 4,8. Dividir em duas partes iguais, né? Para cá e para cá. Então 4,8 aqui vai valer 2,4 também, e do lado de cá essa distância vale 2,4. Logo, esse cateto é 2,4, a altura é 3,20, a gente quer descobrir H. H é uma hipotenusa, então nós temos aqui que H ao quadrado é igual a 2,4 ao quadrado mais 3,2 ao quadrado. Para a gente não perder tempo, a gente vai fazer assim, né? Vamos multiplicar todo mundo por 10 aqui, ó, o H por 10, vai ficar 10H ao quadrado. 2,4 vezes 10 vai ficar 24 ao quadrado, mais 3,2 vezes 10 vai dar 32 ao quadrado. Agora vamos dividir 24 por 8 e 32 por 8. Então vai ficar 10H dividido por 8 ao quadrado. 24 dividido por 8 vai dar 3 ao quadrado. E 32 dividido por 8 vai dar 4 ao quadrado. Observe que nós temos aqui um triângulo retângulo pitagórico, né? De catetos 3, cateto 4. Aqui eu só posso ter hipotenusa 5. Logo, 10H sobre 8, isso é igual a 5, tá? Então a gente pode simplificar aqui o 8 e o 10 por 2. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. E a gente pode, então, dividir aqui por 5 e aqui por 5. Vai dar 1. O H que a gente procura, ele vale 4 vezes 1, ele vale 4. Logo, o H é igual a 4. Bom, como a gente só precisa do H para achar a área do trapézio, então a área do nosso trapézio é igual a 4,8 vezes H, que vale 4. Isso vai dar, então, 16. 4 vezes 4, 16. 0,8 vezes 4 vai dar 3,2. Então, a área do nosso trapézio é igual a 16 mais 3, 19,2. Está em metros, né? Então isso aqui vai dar metros quadrados. A área lateral equivale a 4 vezes essa área. Então a área lateral é igual a 4 vezes 19,2. A nossa área lateral, ela vale 4 vezes 19, vai dar 40 mais 36, vai dar 76, 4 vezes 2, 8. 76,8 metros quadrados. Ele disse que 11 metros quadrados são pintados com 1 galão. Então, a gente precisa dividir 76,8 por 11. Nós precisamos aqui de 7 galões. Então, a gente tem que pegar o valor inteiro aqui. 76,8 dividido por 11, a gente vai ter 7. 7 vezes 11, 77. Então, o número mínimo de galões que a gente precisa é 7. O investidor possui ações das companhias A, B e C. A tabela abaixo fornece, em 3 dias consecutivos, as variações em reais dos valores das ações e o lucro obtido em cada dia, também em reais. Então, aqui nós temos os valores, dia a dia, e o lucro. Os valores negativos correspondem a desvalorizações e os valores positivos a valorizações. Sabendo que o investidor não comprou nem vendeu ações nesses dias, pode-se afirmar que a soma das quantidades de ações das companhias A, B e C que ele possui é. Então a gente vai procurar quantas ações ele tem da companhia A, da companhia B e da companhia C e somar esses valores e procurar essa resposta aqui. Olhando essa tabela, a gente observa que está para montar um sistema. Eu não sei quantas ações do tipo A ele tem. Essa ação valia R$4. Então a gente tem aqui, ó, 4 vezes A mais 5 vezes B menos 2 vezes C. E nesse dia, o lucro dele era de R$800. Fazendo a mesma coisa para o dia 2 e para o dia 3, a gente vai ter o seguinte. 1 vezes A vai dar A, mais 2B, menos C, é igual a R$200. E no terceiro dia, a gente tem 2 vezes A, mais 3 vezes B, mais 3 vezes C, e isso é igual a R$1.700. Bom, observe que isso aqui é um sistema.
A gente poderia ter resolvido esse sistema usando já um escalonamento com os dados já da tabela. Mas vamos resolver utilizando os dados do sistema aqui, tá? Vamos chamar essa aqui de equação 1 do primeiro dia, essa aqui equação 2 e essa aqui é a equação 3, que representa o terceiro dia. Vamos operar essas equações duas a duas de tal maneira que a gente consiga eliminar a mesma variável nessas duas operações. Então, por exemplo, vamos utilizar esse 1A aqui, ó, essa variável A, para eliminar, então, o A que está na número 1 e o A que está na número 3. Vamos tomar a equação 1 e tirar 4 vezes a equação 2. Vai ficar assim. 4 menos 4 vai dar 0. Então, 0 vezes A, que é o que a gente quer. Vamos eliminar o A. 5 vezes menos 4 vezes 2, menos 8. 5 menos 8, menos 3B. Menos 2, menos 4. Então, menos 2 mais 4 vai dar mais 2C. Isso é igual a 800 menos 4 vezes 200. Então, 800 menos 800, 0. Daqui a gente tira aqui menos 3B mais 2C. Isso é igual a 0. Daqui a gente ainda tira que 2C é igual a 3B. Daqui a gente ainda tira que C está para B, assim como 3 está para 2. Então, nós podemos utilizar aqui, no lugar do C, 3K, e no lugar do B, 2K. Então, lá na frente, a gente utiliza isso. Vamos para uma segunda ideia. Vamos pegar a equação 3 e vamos tirar 2 vezes a equação 2. Que aí a gente elimina de novo o A. 2 menos 2A vai dar 0A de novo. A equação 3. 3 menos 2, menos 4. 3 menos 4, menos B. 3 menos 2. Então vai ficar 3 mais 2, vai dar mais 5C aqui. Isso é igual a 1.700 menos 2 vezes 200, menos 400. 1.700 menos 400 vai dar 1.300. Então, aqui na segunda equação, a gente tem que menos B mais 5C é igual a 1.300. Observe que no lugar desse B, a gente pode colocar 2K. E no lugar desse C, a gente pode substituir por 3K. Vai ficar assim, menos 2K mais 5 vezes 3, 15K, é igual a 1.300. 15K menos 2K vai dar 13K. Isso é igual a 1.300. K é 1.300 dividido por 13 vai dar 100. Então, o K vale 100. Olha, então a gente já tem o valor de B e de C. Por quê? O B, ele vale 2K. Logo, o B vale 2 vezes 100, vale 200. O C, ele vale 3K. Como o K vale 100, então o C vale 300. Então, a gente tem que B vale 200 e a gente tem que o C vale 300. Falta achar o A, né? Vamos pegar a equação 2. Então, substituir lá. Então, A mais 2B menos C é igual a 200. A mais 2 vezes B, B vale 200, então vai dar 2 vezes 200, 400. Menos C, C vale 300, isso é igual a 200. 400 menos 300 vai dar 100, passa 100 para o outro lado, 200 menos 100, então a gente tem A igual a 100. O problema pede a soma dos três valores, A mais B mais C. Ora, o A vale 100, o B vale 200 e o C vale 300. Essa soma, então, vai dar 600. 600 a gente encontra na letra B. 7 livros didáticos, cada um de uma disciplina diferente, devem ser posicionados lado a lado em uma estante, de forma que os livros de física, química e matemática estejam sempre juntos em qualquer ordem. O número de maneiras diferentes em que esses livros podem ser posicionados é... Então, vamos lá. Nós temos 7 livros, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, e aí vem o de física, química e matemática, que devem estar juntos. Vou colocar num box. Então, nós temos um total de 8 livros, mas 3 devem estar juntos. Os 3 livros, eles podem permutar entre eles. Então, aqui a gente tem 3 fatorial. E o livro 1, 2, 3, 4 e esse box,
eles podem permutar entre eles. Então, aqui nós temos 5 fatorial. Então, nós temos aqui 2 eventos independentes. O total de maneiras que nós temos de organizar esses livros é dado por 3 fatorial vezes 5 fatorial. 3 fatorial é igual a 6, 5 fatorial é 120. 6 vezes 120 vai dar 720. E 720 a gente encontra aqui na letra A.